Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Espero que estejam. Bom, agora nós estamos entrando numa fase, você já viu através do vídeo passado, né? Algumas passagens que nos faz confirmar que o que nos faz pecar contra o Criador, contra o nosso próximo, não é uma entidade externa. Vocês estão vendo agora passagens dizendo que o que nos faz mal somos nós mesmos, que pegamos os nossos sentimentos e extrapolamos, deturpamos, desviamos da conduta daquela que o nosso Messias veio trazer através das suas orientações, certo? Não devemos exagerar, fazer os nossos sentimentos os nossos deuses. Em que sentido? Quando nos tornamos presa dos nossos sentimentos, consequentemente, se não afetamos o nosso próprio caráter somente, consequentemente, vamos afetar o nosso próximo também. Tá certo? E paramos no vídeo passado sobre o tema Bem-aventurados os limpos de coração. Vamos agora concentrar os nossos pensamentos na crucificação do mundo dentro de nós. Quando somos batizados no Messias, nos propusemos a destruir o corpo do pecado. Isto significa que, pelo menos teoricamente, estamos agora livres do pecado. Em teoria. No entanto, temos que confessar que os nossos desejos carnais ainda se afirmam e nos fazem transgressores da lei do Criador. Desejos carnais quais? Aqueles que estão nos distanciando do Criador, aqueles que estão nos distanciando do nosso próximo. Tá certo? Com isto, como isto afeta a nossa posição perante o Criador? Este ponto já foi mencionado lá atrás, que tudo depende se pecamos apesar dos nossos próprios ou por causa dos nossos próprios sentimentos. Se pecarmos apesar de estarmos fazendo o nosso melhor, então, como Paulo, podemos dizer, Romanos capítulo 7, verso 17. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quando esta é a nossa posição, o Criador está disposto a nos perdoar, porque em nossos corações concordamos com as suas leis que são justas, boas, santas. O que está querendo dizer aqui? O fato de nós aceitarmos agora, estarmos batizados no Messias, ou seja, estarmos inseridos nas orientações do nosso Messias, o fato disso não nos faz perfeito e nem santo. Paulo está dizendo, olha, o mal que está em mim, que eu faço, eu não quero fazer, mas faço. Já foi também mencionado que o pronome eu pode ser usado de duas maneiras. Ele pode ser usado sobre Adão em nós e também pode ser usado sobre o Messias em nós. A questão decisiva é, qual o eu dominante? Se o eu, o Messias, prevalece, então nós queremos bastante, literalmente, negar quaisquer intrusões adâmicas, o egoísmo tal e tudo mais. No nosso coração, saberemos que esta transgressão não é realmente eu. E o Criador, que é maior que o nosso coração, saberá isso também. O nosso grande propósito, então, será manter o nosso coração puro o mais possível. E isso envolve uma constante luta contra o mal, contra o pecado. Aqueles marcados com o símbolo de aceitação naquele fatídico capítulo 9 de Ezequiel, são aqueles que suspiram e gemem por causa dos seus pecados. Assim que não há luta, o eu Adão prevalece. Ou, por outras palavras, Satanás entra em nosso coração. Duas passagens nos ajudam aqui. Vamos lá, Lucas, capítulo 22, verso 3. Vamos lá. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Atos, capítulo 5, verso 3.
Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Satanás tinha entrado nos corações desses dois homens. No que se refere ao eu, o Messias, tinha se rendido. No que se refere ao eu, Adão, tinha tomado conta de tudo. Embora Satanás ou os desejos carnais tivessem enchido o coração de Ananias, ele foi culpado e castigado por permitir isso. Daí a pergunta que se segue, Atos capítulo 5, verso 4. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? E daí a imensa importância das palavras do nosso Salvador, lá em Mateus capítulo 5, verso 8. Vamos lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A luta contra o pecado. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Vamos lá. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Será que essas palavras parecem que nos estão escarnecendo? Novas criaturas de verdade, será? Esta luta contra o pecado é uma tal luta muito amarga e cansativa contra as probabilidades. Quais probabilidades? As probabilidades de sermos egoístas. As probabilidades de irmos a outros deuses. Né? As probabilidades, enfim, de nos afastarmos do Criador e do nosso próximo. Todos temos estes sentimentos às vezes. E somos compelidos a exclamar em angústia: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Longe de nos abater, o fato de que existe uma luta deve ser encarado como um sinal de extrema coragem. É normal existir uma luta quando estes elementos mutuamente hostis, a carne e o espírito, estão envolvidos num combate mortal. Se não há luta, a situação é mortalmente séria. Significa que no presente, pelo menos, a carne prevalece. Então, é hora de começar a se preocupar. O estranho é que essa dolorosa luta é boa para nós. Não somente é um sinal encorajador em si mesmo, como também tem um efeito de nos fazer melhores, desde que não desfaleçamos no dia da adversidade. Claro. Ajuda-nos a termos aversão ao Adão em nós, que continua a querer vir à superfície. Ajuda-nos a desejar a redenção do corpo, mantém-nos humilde e continuamente nos lembrar que aqueles que passam fome e sede de justiça serão saciados e nos permitirá apreciar o verdadeiro valor da dádiva final. Muitas pessoas têm vontade de aceitar a luta se puderem ver sinais de melhora, o que leva o homem ao desespero, e é o fato de terem de batalhar com a mesma fraqueza carnal vez após vez. Não existe uma fórmula para fazer progresso. Existe? Hábitos de pensamento. Sim, existe uma fórmula, mas não elimina a luta. Examinemos primeiro o problema. A nossa maneira de pensar precisa ser corrigida. Pensamentos maus se afirmam com uma facilidade verdadeiramente assombrosa em nós. Raramente são pensamentos novos. Faz tempo que hábitos de pensamento se estabeleceram nas nossas mentes e se apresentam a nós, sem serem chamados, sem serem convidados. Existe uma inevitabilidade tal acerca do nosso modo de pensar, que os nossos pensamentos parecem correr em trilhos, vai de largo. Algumas vezes aparecem de repente, automaticamente, pelo que vemos ou ouvimos. Algumas vezes tomam conta das nossas mentes em momentos de sossego. E uma vez que tomam posse, eles controlam totalmente o nosso pensamento. Maravilhamo-nos sobre a perversidade dos nossos pensamentos. Aqueles pensamentos orgulhosos, invejosos, de raiva ou de luxúria. Nos nossos momentos de mais sanidade, deploramos amargamente a sua intrusão. E, no entanto, vez após vez, se tornam em nossos mestres. Eles talvez se tenham estabelecidos em nossa mente logo cedo, em dias irresponsáveis. Houve um tempo em que acarinhávamos os pensamentos que agora nos fazem ficar envergonhados.
Foi nesse tempo que esses hábitos de pensamento se formaram. Eu vou dar um exemplo para vocês. Me fazia bem sair de casa de terno, gravata, dízimo no bolso, a oferta no outro, o pacto no outro, a Bíblia debaixo do braço, pegar minha mulher, minha filha, todos bonitinho, banho tomado, roupinha bonitinha, novinha, roupinha de ir na igreja, todos nós perfumados, dentro do nosso carro e vamos para a igreja. Isso me dava uma satisfação. Aí eu passava por uma pessoa pedinte, continuava. Vamos para a igreja, vamos para a casa de Deus. Aí passava por outro necessitado, mas vamos para a casa de Deus, porque é lá que eu tenho que levar o meu corpo, a minha vontade e minha vida. E passava por outro necessitado. Hoje eu me envergonho demais disso. Me envergonho demais. Mas esta vergonha serve para me deixar cada vez mais alerta de que quando cruzar em minha vida alguém que necessita de mim, seja de qualquer forma, dinheiro, companhia, um remédio, seja lá o que for, é assim que o Messias disse para nós nos comportarmos. Então diz assim, tudo que é verdadeiro. Por isso devemos mudar os nossos pensamentos. Como pode isso ser feito? A Epístola aos Filipenses tem como preocupação melhorar a mente. Em um ponto importante que Paulo sublinha, é que devemos deliberadamente cultivar pensamentos sadios. Se estes se estabelecerem nas nossas mentes, haverá menos espaço para os pensamentos errados, egoístas. As palavras de Paulo são bem conhecidas de nós, de todos nós. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Este é um conselho excelente, mas não resolve por completo o problema. Claro que não. Estes hábitos de pensamentos indesejáveis não são facilmente descartados da nossa mente, da nossa vida. Na verdade, ler uma lista das coisas que requer de nós, como por exemplo, a lista de Paulo lá em Colossenses capítulo 3, é sentir que algumas, pelo menos das exigências, são impossíveis de cumprir. Talvez nos ajude a ver o assunto mais claramente se tivermos passagens diante de nós. Colossenses capítulo 3, dos versos 5 a 16, diz assim. Vamos lá, devagar, pega a sua Bíblia aí, vamos ler. Vamos lá. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes, quando vivies nelas, mas agora despojavos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, e um corpo. Domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademostrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Meu irmão e minha irmã, você viu aqui, até nas entrelinhas, alguma coisa dizendo
sobre ir a templo, ser dizimista, obedecer ao teu pastor, ao teu ancião, ao teu presbítero, à tua presbítera, ao teu apóstolo, à tua apóstola. Você viu algo desse gênero? Não. Você viu algo de que tudo de nós para com o nosso próximo. É isso que você viu sobre esses conselhos. Como nos aguentamos nesse teste? Suponha que colocamos um visto lá, naquelas orientações que obedecemos, e um X que desobedecemos. Qual é a nossa pontuação? Temos um balanço positivo ou negativos? Nós vivemos mais para amar o nosso próximo ou amar mais o nosso próprio umbigo? Você consegue perceber, meu querido e amado irmão, que o demônio, o Satanás, o diabo que habita em nós não é uma coisa externa, que é de fora para dentro, é de dentro de nós para fora. Não seria razoável concentrar-nos naquelas orientações que conseguimos obedecer? E em relação às outras, bem, nós temos as nossas fraquezas, claro. O Criador entende e certamente fará uma exceção para esses. Claro. Não, este é o pensamento da carne e temos que resistir a isso. Tiago nos diz com dureza no seu segundo capítulo que não somos cumpridores da palavra se só fizermos aquelas coisas que achamos fáceis, ou convenientes, ou para nossa vantagem. Não! O mundo está cheio de gente que age dessa maneira. O teste real é a nossa sinceridade. O único verdadeiro teste é o esforço que fazemos para fazer aquelas coisas que consideramos bem difíceis. É verdade que o Criador faz algumas concessões à fraqueza humana, claro, mas nós não nos permitir aproveitar desse fato, porque iremos precisar da benevolência do Criador quando tivermos feito o nosso melhor. Devemos não utilizar isso como uma desculpa para fazer menos que o nosso melhor. Exigências impossíveis. Muito bem, tema do próximo vídeo. Legal que você veio até aqui, vai lá no nosso canal, dá o joinha, se inscreve, compartilha, propague todas essas mensagens que vai livrar as pessoas daquele fardo pesado do diabo que vive em mim, do demônio e disso, encapetamento. Porque eu sou bom, é o demônio que me faz mal. Nós não somos bons. E o diabo são as nossas más intenções. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.